Olá! No programa Boa Vontade Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, bloco econômico criado em 1991, do qual o Brasil faz parte. Para falar sobre esse tema, nós estamos recebendo o professor doutor Paulo Velasco, chefe do Departamento de Ciência Política e Relações Internacionais do IUPERJ, Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Professor Paulo, muito obrigado por nos atender. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Professor Paulo, o Mercosul age como um facilitador entre os países membros. Agora, que tipo de benefícios que esses países têm ao fazer parte desse bloco econômico? O Mercosul ele nasce nos anos 90 como um bloco fundamentalmente comercial, então muito focado na dimensão comercial. A ideia é ampliar os fluxos de comércio entre os membros, originalmente 4, agora 5, com a recente entrada da Venezuela no ano passado. Então, o primeiro passo é esse, é aumentar o fluxo de comércio entre eles. Mas há uma segunda etapa importante, que é aumentar o comércio também com o resto do mundo. Geralmente se diz que o Mercosul ele foi criado para ser uma plataforma de inserção competitiva dos países membros na economia global. Então, tornar os produtos produzidos no Mercosul mais competitivos, ganhar espaço na economia mundial. Então, dinamizar o comércio para dentro, dinamizar o comércio para fora. Esse seria o objetivo primordial em termos econômicos do Mercado Comum do Sul. Agora, naturalmente, os países como um todo, formando esse bloco do Mercosul, eles têm um peso muito maior econômico e político no âmbito internacional. Mas de que tipo de peso nós estamos falando claramente, professor? Na verdade, o peso do Mercosul ainda é muito relativo. O Brasil ele tem vida própria à margem do Mercosul, coisa que certamente os outros membros não têm. A Argentina, em alguma medida, talvez um pouco, mas Paraguai e Uruguai vem no Mercosul a única maneira de se posicionarem na cena internacional. Mesmo assim, o peso do Mercosul na cena internacional é um peso bastante pequeno, é um peso bem relativo, não é dos maiores blocos econômicos e comerciais mundo afora, mas tem um peso muito grande no espaço sul-americano, que é certamente um entorno regional prioritário para o Brasil. Então, podemos reconhecer que o Mercosul é uma força na dimensão sul-americana e, de fato, facilita a inserção, inclusive política, a projeção política dos membros no subcontinente, na região da América do Sul. Professor, o senhor mencionou que o Mercosul ainda não cumpre em plenitude, digamos assim, tudo aquilo que ele se propõe a fazer. Que tipo de desafios, principalmente, o Mercosul enfrenta regionalmente para conseguir se estabelecer como um bloco econômico, a exemplo da União Europeia, por exemplo? O Mercosul, na verdade, a própria sigla já indica, ele é proposto para ser um mercado comum, coisa que não somos ainda. O Mercosul está num estágio anterior, que é o que se chama de união aduaneira. Ou seja, o Mercosul ele contempla basicamente na atualidade uma livre circulação de mercadorias e uma tarifa externa comum. Os 5 membros aplicam a mesma tarifa, a Venezuela ainda nem tanto, mas os membros aplicam a mesma tarifa para os produtos que vêm de fora. A próxima etapa seria exatamente chegar à condição de mercado comum, mas isso traz desafios importantes, como você muito bem pontuou, para a questão, por exemplo, de uma livre circulação não apenas de mercadorias, mas também de fatores produtivos, por exemplo, mão de obra. Isso não é uma realidade ainda no Mercosul. Uma livre circulação também de serviços, uma livre circulação de capital, que é um fator produtivo. Além disso, ser mercado comum implica necessariamente em uma coordenação de políticas macroeconômicas. Então, política agrícola, política industrial, a política fiscal, cambial, tem que haver uma coordenação maior, algo que também não temos ainda no âmbito do Mercosul. Então, a etapa de mercado comum, ela parece ainda um pouco distante. O Mercosul já completou 22 anos esse ano e ainda parece um pouco distante da condição de mercado comum, se é que chegará algum dia, na verdade, a essa posição. Ainda falando sobre essas diferenças que precisam ser acertadas naturalmente com os diplomatas, todo o trabalho sendo realizado pelos políticos, Brasil e Argentina enfrentaram recentemente alguns desafios no âmbito exatamente econômico dentro desse fator do Mercosul. Inclusive, em 1999, o Brasil chegou a recorrer à Organização Mundial do Comércio. Como é que esses dois países conseguem se entender para não afetar como um todo o bloco do Mercosul? Essa é a grande questão, essa é a grande dúvida, Alan. Na verdade, Brasil e Argentina vivem permanentemente uma situação muito próxima de uma guerra comercial. Desde o final dos anos 90, você colocou a data de 99, a data de 99 ela é simbólica, emblemática, porque foi um momento em que houve uma grande desvalorização do real, da moeda brasileira. Isso criou uma super preocupação na Argentina, no sentido de que as mercadorias brasileiras, com o real barato, se tornam mais competitivas. Então poderia haver uma inundação do mercado argentino com produtos brasileiros e a Argentina começa a reagir com protecionismo, o que não combina com um bloco de integração comercial. A Argentina começa a aplicar uma série de restrições comerciais, isso ainda em 99, 2000. O Brasil chega a levar a Argentina para o OMC em algumas questões, uma questão relativa a têxteis, por exemplo, uma questão relativa a frangos. Então houve alguns embates na OMC, inclusive, o que demonstra que havia uma situação comercial complicada entre os dois sócios. Mas não ficou só naquele momento, não. Na última década, na década passada, inclusive nos últimos anos também, nós tivemos vários embates comerciais entre Brasil e Argentina, a Argentina recorrendo periodicamente ao protecionismo, porque vê o Brasil como uma ameaça.
O Brasil é um ator muito mais competitivo, tem uma estrutura produtiva muito mais competitiva, né, muito mais dinâmica, muito mais variada, mercadorias melhores, com maior intensidade tecnológica, que podem de fato ser uma ameaça para a produção local argentina. Então tivemos inclusive recentemente a adoção muito de o que se chama de licenças não automáticas de importação. O importador argentino não poderia importar diretamente do Brasil sem conseguir uma licença. Então é uma burocratização da relação comercial, que não combina tampouco, claro, com um bloco de integração econômica. Então, Brasil e Argentina têm entre si uma rivalidade comercial bastante clara e isso leva a prejuízos em termos de fluxo de comércio. No ano passado, inclusive, caiu o fluxo de comércio Brasil e Argentina em relação a 2011, que é algo absurdo. A tendência sempre é o comércio aumentar, nunca diminuir. Por exemplo, houve uma queda no fluxo de comércio, uma queda acentuada, houve uma perda de cerca de 4 bilhões de dólares no comércio no ano passado em relação a 2011, muito em função desse protecionismo argentino. A Argentina foi considerada pela OMC um dos países mais protecionistas do mundo, só para termos uma ideia. Recentemente, agora em outubro, no começo do mês, o presidente uruguaio José Mujica, ele anunciou que a chancelaria paraguaia cuidaria de uma questão justamente do Mercosul, que é digamos assim, alguma série de contratos, uma série de acordos que o Mercosul está fazendo com a União Europeia. Isso simboliza uma reaproximação justamente do Paraguai, numa época em que, há um ano atrás, nós tivemos um afastamento do Paraguai por uma série de questões políticas naquele país. A ideia é essa, é tentar trazer o Paraguai para dentro do bloco, tentar dar ao Paraguai algumas atribuições no sentido de reincorporá-lo plenamente ao Mercosul, situação que ainda não está definida. O Paraguai voltou tranquilamente para a Unasul, com a posse do Horácio Cartes em agosto, novo presidente paraguaio, mas decidiu ainda segurar e avaliar melhor a sua volta ao Mercosul. A tentativa do Mujica, do Uruguai, é exatamente tentar trazer para perto, o Mujica, como representante do Mercosul, tentar criar um laço maior com o Paraguai. A grande implicância do Paraguai, você falou da questão política, diz respeito à entrada da Venezuela. A Venezuela, para entrar no Mercosul, ela teria que ter o seu protocolo de adesão ratificado por todos os membros do bloco. O Congresso paraguaio nunca ratificou o protocolo de adesão da Venezuela. Então, na verdade, o Mercosul se aproveitou de uma situação em que o Paraguai estava suspenso por conta de um golpe branco, um golpe parlamentar no ano passado, que derrubou o presidente Lugo. Então, houve a suspensão do Paraguai e, na ausência do Paraguai, os demais membros decidiram colocar a Venezuela para dentro, sem a ratificação do Congresso paraguaio. Então, para o Paraguai, agora que já há um presidente eleito democraticamente e tudo mais, isso é uma situação que viola a base jurídica do Mercosul. Então, a Venezuela não seria um membro legítimo dentro do bloco. E o mais curioso é que a Venezuela ela assume a presidência rotativa do Mercosul agora. Então, a Venezuela está na presidência do Mercosul e o Paraguai não concorda com isso, não concorda sequer com a presença da Venezuela, tendo em vista que a adesão teria passado por cima da autorização do Congresso paraguaio. Então, uma situação política bastante delicada, o que demonstra que há rivalidades entre vizinhos que vão muito além de Brasil e Argentina. Há incômodos entre vizinhos que prejudicam, claro, o avanço de um bloco que não é só comercial, é um bloco político também, afinal de contas. Apesar das diferenças, claro, culturais, o Mercosul pode buscar algum tipo de exemplo na União Europeia para fazer esse bloco aqui, digamos assim, do hemisfério sul funcionar melhor? Eu acho que é difícil essa comparação, Eu sempre fico um pouco preocupado com essa comparação. É um pouco natural, As pessoas sempre quererem olhar para o bloco mais avançado, mais profundo, De fato, a União Europeia consegue a proeza de além de mercado comum. O Mercosul não é mercado comum, a União Europeia já está no estágio além, que é o de União Econômica e Monetária. Eles têm até uma moeda comum, que é o euro. Então é natural querer olhar para tentar se mirar, trazer algum exemplo de lá. Mas é complicado, Porque as origens são completamente distintas, a razão de ser de um bloco e de outro são bem diferentes. E a própria característica do processo integrador. Na Europa, o que se busca é algo diferente do que se busca no Mercosul. Você tem economias muitíssimo dinâmicas. Então, é difícil essa comparação. Mas, claro, uma outra coisa pode ser válida. Então, o entendimento que se conseguiu na Europa, por exemplo, em áreas comerciais, a consolidação de uma moneda aduaneira efetiva, depois a consolidação de um mercado comum efetivo, já conseguido no início dos anos 90. Então, ver que é possível já é um grande exemplo. Ver que se eles conseguiram, nós também conseguimos, já é um grande exemplo. Mas não dá para transpor ou para importar soluções da realidade europeia, porque são realidades muito diferentes. Professor, nós vamos a um intervalo nessa nossa conversa aqui sobre Mercosul. E você, que está na audiência da Boa Vontade TV, é o nosso convidado a participar desse diálogo conosco, encaminhando a sua questão para www.boavontade.com/tv. Não saia daí.